Que o Senhor Jesus, o dono da vida, abençoe todos os amados e amadas que estão conosco nesse culto online. E você também, que vai chegar depois para ver a gravação desse culto. Que cada um de nós e a igreja do Senhor encontre, na paz de Deus, segurança contra o desespero, a ansiedade, o pânico, a insegurança e o medo. Que o seu coração descanse e que ele possa estar firme no Senhor, porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, pode guardar os nossos corações. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 20, verso 35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Oremos. Senhor, abre o nosso coração e abre a Tua palavra aos nossos corações. Por amor do Teu nome oramos. Amém. Há uma profunda conexão entre a frieza espiritual e a falta de mordomia cristã com dinheiro. Nesses tempos de muito ruído, de muita palavra que gera insegurança, é claro, há desemprego, há irmãos empresários passando tempos de grandes lutas, com lockdown no estado, na nossa cidade. Há irmãos que precisam de trabalhar, irmãs que precisam de trabalhar. Na pandemia do ano passado, aliás, no começo, falávamos e recomendávamos e falamos de novo. Ajude a manicure como puder, a diarista, ajude como puder aquele que precisa trabalhar e oremos para que haja avanço na vacinação, cura para os infectados e que a economia avance também. Há mesmo, irmãos, essa conexão entre fervor espiritual e mordomia cristã. Muitos servos de Deus, inclusive você que está aí comigo agora, e você que é oitaviano e que nesses 51 anos de oitava, 52 já, né? De oitava, tem sido dizimista fiel e sabe que devolver o dízimo significa um prelúdio para Deus abrir a janela do céu para uma experiência espiritual, uma experiência com medida e sem medida. Paulo, ao falar aos presbíteros de Éfeso, diz que o Senhor Jesus falou uma palavra que não está nos evangelhos. Essa bem-aventurança esquecida. É isso que eu quero lhe falar. A bem-aventurança esquecida, que trata do assunto da generosidade e da liberalidade cristã. Em Mateus capítulo 5, nós temos: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa
da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas aqui falando aos presbíteros em Éfeso, aparece essa palavra, que não consta nos evangelhos. Bom, João diz que o Senhor Jesus disse muitas coisas que não foram registradas lá no seu evangelho. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo relembra isso. O dinheiro que o povo de Deus retém em suas mãos é o dinheiro de Deus. E Deus reclama o que lhe pertence. E o fato do povo de Deus reter o que é de Deus acaba gerando impedimentos ao progresso do reino e frieza espiritual no coração do crente, frieza espiritual da igreja. Então vamos olhar esse texto que nos chama a generosidade e a liberalidade. Primeiro, o dinheiro prova o nosso caráter. Eruditos das Escrituras afirmam que a cada 6 versículos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um tem a ver com dinheiro. E das 38 parábolas narradas nos evangelhos, 16 o Senhor Jesus trata sobre dinheiro. Independente se você é uma pessoa, família abastada, ou uma família de poucos recursos, ou de pouco dinheiro, a maneira como lidamos com dinheiro revela profundamente o nosso caráter. Você se lembra daquele jovem rico, de Marcos capítulo 10, que chegou ao Senhor Jesus, se ajoelhou e perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? E você se lembra? Ele falou que guardava os mandamentos. Aliás, o Senhor Jesus nominou alguns do relacionamento horizontal e deixou para o coração do moço decidir sobre o relacionamento vertical. Quem é o primeiro lugar no seu coração? E aquele moço revelou ao Senhor Jesus que em primeiro lugar estavam suas riquezas. Dinheiro e vida eterna, 2 assuntos colocados pelo Senhor Jesus. Saber como ganhar dinheiro e saber como usar dinheiro implica na santificação da vida do crente e da vida da igreja como um todo. Há uma frase em Mateus 25:18 que diz que o dinheiro é do Senhor. Todo dinheiro que passa na sua mão ou na minha mão é dinheiro do Senhor. É dinheiro do trabalho de suas mãos, é dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos, porque Deus é o Senhor de tudo, diz o Salmo 24. A questão não é quanto dinheiro eu devo dar, a questão é o que é que eu estou fazendo com o dinheiro que Deus deixou nas minhas mãos. O dinheiro prova o nosso caráter. Como que eu estou fazendo com o dinheiro que Deus deixou comigo? Quanto do dinheiro de Deus, o 100% é o dinheiro de Deus. Quanto do dinheiro de Deus eu devo reter comigo? A resposta correta a essa pergunta vai revelar o nosso coração diante do Senhor Jesus, diante da palavra de Deus e diante do reino. Todos nós sabemos, tanto o dinheiro como a capacidade de ganhá-lo e de administrá-lo
são dons dados pelo Eterno. Aleluia! E Deus nos coloca não como donos, mas como mordomos. Nós não somos donos, somos mordomos. Uma das escrituras mais duras está no livro de Malaquias, que foi dito pelo profeta aos judeus do seu tempo. Deus dizendo: roubará o homem a Deus? E vós dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa palavra foi dada para os judeus que estavam reconstruindo o templo e os muros e a cidade de Jerusalém, mas é uma palavra que alcança todas as gerações. Eu li num dos livros que Calvino lamentou em seus dias, que os pagãos contribuíam mais com os seus deuses para expressar suas superstições do que os cristãos dos dias de Calvino contribuíam para demonstrar seu amor ao Senhor Jesus. Parece que também continua. Mesmo em tempos de pandemia e em tempos de dificuldades e tensões na economia, a palavra de Deus permanece para sempre. O dinheiro revela o nosso caráter. Segunda palavra que eu quero falar com os irmãos a partir dessa bem-aventurança esquecida. O dízimo é um ótimo começo para a generosidade. Irmãos, o dízimo é antes da lei, desde Gênesis 14, 20. É prática comum na história dos israelitas dizimar. Historiadores afirmam que dedicar os dízimos era um costume tanto grego quanto romano, árabe e também judeu. O dízimo dado por Abraão antes do Sinai. E os judeus, desde sempre, foram instruídos a dizimar, ofertar e dar esmolas. Então o dízimo é um ótimo começo para treinar o nosso coração na generosidade. Alguns dizem que os cristãos não estão mais debaixo da lei, então não tem que dizimar. Agora, na graça, irmão, esse é um argumento para você doar mais, ou esse é um argumento para justificar a avareza? Se estamos debaixo da lei de Cristo, estamos debaixo da lei do amor. E na lei do amor, tudo é de Deus. Foi João Crisóstomo, um dos pais da igreja, que diz: que vergonha para nós, que os judeus davam seus dízimos e nós ficamos justificando para não dar. Olha, João Crisóstomo, pai da igreja. No Novo Testamento, você não tem um versículo que diz assim: dê o seu dízimo. Não tem. Mas é um método geral debaixo da graça de Deus. Põe seu dízimo em dia. Dizime, creia, Deus é maior do que a crise, Deus é maior do que a circunstância, Deus é fiel, leia as promessas de Deus, não se esqueça, seu patrão é o Senhor, a fonte de sua renda é o Senhor, aprenda a honrar a Deus com os seus bens. Comece com o seu dízimo, beleza? Segundo, agora é terceiro, né? Primeiro, o dinheiro revela o nosso caráter. Segundo, o dízimo é um bom passo para a generosidade. Terceiro, prossiga do dízimo para a generosidade. Uma das igrejas mais ricas do Novo Testamento era a igreja de Corinto. E parece que também a igreja de Corinto, por ter tanto dinheiro, não se mostrou uma igreja generosa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala a respeito de uma oferta que os coríntios prometeram há 1 ano atrás e não tinham dado. E ele escreve assim: irmãos, desejo, capítulo 8, que tenhais conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação
ei Brasil, ei oitava, ei igreja de Deus, no meio da mais severa tribulação. Verso 2. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, gente admirável, os macedônios, porquanto posso dar testemunho que contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens e acima deles, pois solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência aos santos. Recursos limitados não influenciam a generosidade. Quando há consagração e renúncia. Eles, os macedônios, pediram com muitos rogos o privilégio de ofertar. O espírito de liberdade dos macedônios confrontou a igreja rica de Corinto, os ricos de Corinto, e nos confronta hoje, irmãos. Paulo coloca diante da igreja o maior exemplo de generosidade de todos os tempos, que está no verso 5. E não simplesmente isso, fizeram o que esperaram, mas primeiro se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Vejam vocês, Paulo vai escrevendo e diz que conheceis a graça do Senhor Jesus, verso 9, que sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. O coração do doador é de suprema importância. Não esqueça, o 100% é de Deus. Deus nos pede que devolvamos os 10%, o dízimo, para começar. Irmãos, e devemos seguir doando ao Senhor, não como negócio, troca, eu dou, o Senhor me abençoa. Há promessas bíblicas de que quem semeia vai colher da mesma natureza da semente. Mas o coração do doador, irmãos, é que nós não estamos fazendo um negócio com Deus. Vou dar essa oferta para que eu compre alguma coisa. Vou dar essa oferta para que eu possa casar. Irmãos, todas essas ofertas podem ser dadas, mas o principal não é o negócio com Deus. Quando damos uma oferta esperando a troca, neutralizamos a oferta. As dádivas, dízimos e ofertas devem dar ser de um coração rendido a Deus. Um coração rendido a Cristo. Lembre da oferta da viúva? A oferta da viúva, irmãos, não foi a quantidade, porque Deus também não está aqui contando quanto é que você deu, embora tem gente que acha que Deus não sabe o que é dízimo. Deus está vendo a qualidade daquela oferta de um coração grato a Deus. Como os macedônios e como a viúva, generosidade, irmãos, inclui renúncia e um coração grato a Deus. Deus nem sempre mede o que damos. Não mede, a medida de Deus é o que ficou conosco. E se nós usamos o que ficou conosco para a glória de Cristo, para o avanço do reino e para ajudar os pobres e os necessitados e o próximo. Amém, irmãos? Primeiro, o dinheiro prova o nosso caráter. Tempos de pandemia, maior avareza ou maior generosidade? Tempos de pandemia, solidariedade ou vem a mim? Tempos de pandemia, lembrou do próximo, lembrou do irmão, lembrou do parente? Queridos irmãos, dízimo é o primeiro passo para a generosidade. Segundo, dê passos para a generosidade. Deus te orientará enquanto você estuda a palavra e ora e abre o seu coração para essa bem-aventurança muito esquecida. Melhor é dar do que receber. Quarto, irmãos, derrube os obstáculos que te impedem a generosidade de fluir na sua vida. Um deles são as justificativas. Os tempos são difíceis.
Tá difíceis. Ó, quando melhorar, passar a pandemia, eu vou dar meu dízimo. Tá? Beleza? Ó, quando melhorar, eu vou ajudar os outros. Depois que eu casar, melhorar minha situação, eu vou ajudar os outros. Deixa eu te falar de coração. Pode ser que esse tempo nunca chegue. Porque todos nós temos a medida da graça de Deus para viver. Eu espero que você viva muitos anos. Eu espero. Como você sabe, meu aniversário dia 27 de março. Meu amigo Marcelo Gualberto me escreveu. É quantos anos você tem ou quantos anos você teve? Que os anos, ele me escreveu com doçura e bondade, meu amigo, que os anos que você teve possam ensinar seu coração a viver para agradar o Senhor e de uma maneira melhor para os anos que o Senhor lhe conceder para o futuro. Chega de justificativa, gente boa. Chega. Ah, eu sou uma pobre viúva. Já tem exemplo de viúva. Eu sou um empresário cheio do dinheiro. Já está cheio de empresário cheio do dinheiro aí nas escrituras. A igreja só quer meu dinheiro. Meu irmão. Segunda justificativa. Segundo cuidado que precisamos ter, segundo obstáculo é o seguinte: à medida que entra mais dinheiro, a gente pode gastar muito mais com luxo, sem honrar a Deus. A gente, à medida que ganhamos mais, presta atenção, podemos acrescentar luxo com o dinheiro de Deus. Não esqueça, 100% é o dinheiro de Deus. É claro que a Escritura diz que você deve se alegrar, que você deve celebrar a vida, mas você e eu devemos falar com Deus. Isso não é só o indivíduo, não é só a família. Há muitas igrejas, irmãos, que às vezes precisam refletir se estão avarentas nesse tempo da pandemia. Ah, o medo do orçamento, o salário. Aqui na oitava, é história nossa, vencemos isso várias vezes. Nós dávamos uma oferta para missões lá pelos idos dos anos 80, dos anos 90. Até os anos 90 nós dávamos uma oferta geral para missões. Nos anos 90, no começo dos anos 90, resolvemos assumir um missionário nosso. E aí, naquela reunião, houve uma preocupação da nossa liderança maior, o conselho então, dizendo o seguinte: mas e se faltar dinheiro? Como é que nós vamos fazer? Nosso vice-presidente na época, Dr. Milton Campos, disse: irmãos, a proposta do nosso pastor é excelente, missões está no coração de Deus, e se faltar dinheiro, eu ponho do meu salário. Mas eu afirmo aos irmãos o que a palavra de Deus diz: não faltará dinheiro para cumprir o que Deus deseja. E assim é a nossa história. Louvado seja Deus. Irmãos, os seus negócios travaram e o lucro não aumentou. Então, agora não está na hora de ajudar ninguém. Não está na hora de socorrer ninguém. Isso são mentiras que o mundo e o diabo e a carne colocam em nossa cabeça. Mais um obstáculo que nós precisamos vencer é o desejo de comparar. Nós não sabemos, eu não sei quanto ninguém dá aqui nessa igreja, a não ser eu, ou se alguém me contar. E também nós temos um sistema, glória a Deus, de administração, em que pastores não lidam com dinheiro, são voluntários e profissionais contratados com qualificação para isso, toda a escrituração feita. Qualquer membro da igreja pode se dirigir ao tesoureiro, que ele mostrará todas as nossas contas. Membro da igreja, aleluia! Não compare
no seu coração quanto fulano devia dar ou não devia. Pecamos sobre isso. Eu tenho que testemunhar isso a favor da Igreja Nazareno Central de Campinas. Ana Maria estava enferma, precisávamos comprar um remédio, não tínhamos dinheiro. Nós dois íamos lá pregar no encontro de casais. Eram 200 e poucos casais. Nós precisávamos de R$8.000 para a primeira dose. Tinha que testar 3 doses. Aí, naquele ambiente, o pastor Aguiar, meu amigo, Val Vassouras, homem de Deus, falou: irmãos, era o pastor titular, agora é o pastor Flávio Val Vassouras, homem de Deus. Eu disse: irmãos, pastor Jeremias e a irmã Ana têm nos servido, agora é hora de nós servirmos a eles. Eu estava sentado perto de um irmão, que ele me disse assim: ó, fulano vai dar tanto, Beltrano vai dar tanto, Ciclano vai dar tanto, e aí vai dar uns 3.000. E eu disse: eu não tinha expectativa de nada, não pedi nada ao pastor Aguiar, não falei nada com o pastor Aguiar. Ana não veio porque Ana não está bem. E aí eu vim para pregar nesse encontro de casais. E quem entrou com 0, saiu com 3.000, saiu com a fortuna. Eles me entregaram R$22.000 daquela oferta. Vença o obstáculo do seu coração. Vença obstáculos na sua vida. Eu só vou aumentar a minha generosidade se aumentar meu ganho. Em alguns cristãos, em alguns lugares, eles resolvem doar depois que morre. Passa para o nome da igreja, passa para uma instituição de caridade, passa para uma ONG. Irmãos, é um tempo de sofrimento no Brasil, é um tempo de sofrimento nas nações, é um tempo de solidariedade. Não feche o seu coração ao sofrimento. A bem-aventurança esquecida, melhor é dar do que receber. Quinto lugar, irmãos, essa bem-aventurança esquecida nos ensina, em primeiro, que o dinheiro revela o nosso caráter. Que o dízimo é o primeiro passo para entrar no ambiente da generosidade. Que você e eu devemos ter no coração o desejo de avançar na liberalidade, porque Deus é quem nos dá os dons para isso. Quarto lugar, derrube os obstáculos que amarram você na generosidade. Quinto lugar, aprenda o impacto da generosidade sobre sua vida e sobre o reino. 2 Coríntios 9:6 diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Deus não faz negócio conosco. Nós não devemos fazer negócio com Deus, mas há promessas infalíveis sobre o generoso. Há promessas infalíveis. A primeira é que você colhe de acordo com o tamanho da sua semeadura. Segundo, você colhe da mesma natureza da semente. Terceiro, você colhe quando sua paciência aguarda o tempo certo. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, porque a seu tempo ceifaremos. E Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, e quem dá de beber, água receberá. Você precisa reconciliar seu coração com o Senhor Jesus. O Deus do nosso coração não deve ser o dinheiro. O Deus do nosso coração não deve ser mamon, riquezas, posses. Jesus deve ser o primeiro na sua vida. Dinheiro fala muito a respeito da nossa espiritualidade e da espiritualidade da igreja local.
Aprenda o impacto da generosidade. Estamos na semana da Páscoa. Examine seu coração à luz da cruz de Cristo, do seu sacrifício, à luz da sua ressurreição, do túmulo vazio e do tribunal de Cristo. Hoje eu quero lhe convidar a ajustar sua vida sendo dizimista, a lembrar que o 100% é de Deus, a lembrar que estamos vivendo dia de dores atrozes, que precisamos repartir do que Deus tem posto à nossa mão. Estamos com um desafio, irmãos, de mais de 1.000 cestas básicas para os próximos dias. Vou lhe dar a relação. Olha, 100 para o Vale do Jequitinhonha, 100 para o sertão da Paraíba, 200 para os nossos jecóis distribuírem aos pobres da região onde eles estão, 100 para o Campo das Vertentes, 100 para os ciganos, 100 para os quilombolas, 100 para ajudar o Acre, atingido por tantas coisas, 100 para os atingidos pela enchente e 100 para as igrejas pobres aqui de perto de nós. É só um exemplo prático, irmão. Uma cesta básica hoje está custando R$109. Fala com Deus. Talvez você possa avançar nessa direção. Dá o primeiro passo para ser solidário. Deus falará ao seu coração. Tenho certeza disso. Os dízimos que estavam atrasados, acerte com o Senhor. Ou passe a dar o seu dízimo hoje. Aí é você e Deus. Lembre-se, o 100% é do Senhor. Vamos orar? Deus abençoa o pouco. Você acha que aquela viúva passou fome? Diferente daquele moço que não renunciou. A viúva nos ensina sobre renúncia. Vamos falar de coração. Todos nós precisamos caminhar nessa estrada. É ou não é? Que o Senhor Jesus nos abençoe. E você hoje, por causa de dinheiro, você se desagarrou da igreja, se separou dos irmãos, se separou da fé, um dia de reconciliação. Agora, escreva aí no chat. Quero me reconciliar. Escreva aí, quero ajudar. Quero ser parceiro. Vamos orar? Senhor Jesus, dá graça ao meu coração para orar pelos irmãos. Senhor, no que eu posso perceber do meu coração, em nenhum momento preguei essa mensagem querendo tomar dinheiro de ninguém. Preguei essa mensagem, Senhor, na expectativa de abençoar. Senhor, porque dinheiro é algo altamente espiritual. Oramos por solidariedade, oramos por generosidade, oramos para que possamos repartir do que o Senhor nos tem dado com alguns próximos de nós que precisam de apoio nessa hora. Mas ensina-nos, Senhor, a sermos aqueles que sustentam o reino, sustentam missões, sustentam a obra de Deus. Agora, Senhor, eu oro pelo desempregado, eu oro, Senhor, pelo empresário, eu oro para que o Senhor abençoe a nação com cura da pandemia e que o Senhor abençoe a nação com um avanço extraordinário da economia. Mas, Senhor, eu oro pelo avivamento, para que milhares se reconciliem com o Senhor Jesus, especialmente nessa semana da Páscoa. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.